Miracle Choice. É isso aqui? Isso. Aí, já deu. Oi, gente, bom dia. A Kátia aí. Cheguei! Chegou, tudo bem? Nossa, Tudo ótimo! então tá bom. Ó, tá frio aqui, viu? Ó, Tô vendo! Não tô com inveja nenhuma. então... Vocês estão no verão aí já? É verão. É, verão. Verão, aquele verão, né? É. Então, por isso que eu não tô com inveja, porque aqui verão é para inglês ver ou para escocês ver. Ah, mas que bom. Gente, muito bom dia, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. É uma delícia encontrar com a Kátia, pelo menos virtualmente, né, Kátia? Sim, Então, verdade. é É. sempre uma delícia. Né? Bom, acho que quem está aqui conhece a minha, a Kátia, não sei se conhecem a Kátia, mas então, ó, tem algumas pessoas, né, que conhecem só o curso. Então, a Uhum. Kátia é a co-criadora do jogo Miracle Choice. Eu tô com um jogão aqui, ó. Eu tô com o jogo de tabuleiro, né? Mas também tô com o joguinho, nosso joguinho de É, bolso, delícia, né? Essa praticidade que o joguinho de bolso traz pra gente, que é uma delícia. E aham. depois, se alguém quiser, a gente abre, a gente mostra, né? Tá certo? Sim, a gente pode até tirar uma carta no final, de repente, né? Opa, né? Isso é bom. Ah. E, Kátia, como eu tinha falado para você antes, eu tenho realmente uma curiosidade. Como é que o James e você, na verdade, né? Como é que vocês chegaram a pensar no jogo, né? Pensar no jogo da escolha, entende? Como vocês chegaram Uhum. nisso? Boa pergunta. Como é que a gente chegou, né? Então, assim, ou como eu diria que ele chegou a nós, principalmente ao James, como uma ideia, há Só uma muito tempo coisinha. O atrás. James é o marido da Kátia, né? Isso. Que é estudante do curso há muito tempo, né? Então, assim, para dar mais contexto, né? O James é irlandês, eu sou brasileira. E aí, quando eu encontrei e conheci o James em 1998, na comunidade de Findhorn, aqui na Escócia, a gente começou a namorar e tal. E eu lembro, eu falo sempre isso, acho que eu falei até lá no congresso, eu não me lembro agora quando o jogo foi lançado. Ele estava lendo esse livro enorme, azul, todo concentrado no quarto dele, e a gente ia sair. Eu falei, nossa, que livro é esse? Eu achei meio estranho o título e tal. Falei, com quem eu estou me envolvendo, né? E era o curso de milagres. Então começa daí assim, ele já há muito tempo já estava envolvido, desde uns anos antes de 98, com o curso Milagres. E, bom, aí a história, né, segue, que a gente começou um relacionamento, eu mais pra frente casou, mais pra frente teve filho e tudo mais. E o que que aconteceu, então? Existiu esse, meio que um casamento, né? Porque nós dois estávamos envolvidos com autoconhecimento, principalmente por se conhecer numa comunidade que é totalmente espiritualista e que tem muita coisa acontecendo. Mas o que veio para o James, e eu adoro falar isso, porque foi quando a gente morava em Florianópolis. Então eu falo, gente, eu acho que o jogo é brasileiro, porque Certeza. né, a inspiração veio quando a gente morava em Floripa. E como o James já não só estudava, mas participava de muitos grupos de estudo, de muitos eventos e tal, a inquietação que veio para ele é que, assim, como trazer isso mais para a prática, para não ficar só numa mentalização, interpretação. Então, foi jogando um jogo de tabuleiro de finanças. Eu nem me lembro o nome do jogo, acho que é Cash Flow, que é super divertido, que você traz para a vida real as experiências financeiras. Eu falei, putz, se tivesse um jogo que pudesse ajudar as pessoas, não só estudantes do curso em Milagres, como pessoas que estão na busca Sim, do autoconhecimento. Porque a gente sim, sabe muito bem que, assim, existem mil cursos, existem, claro, o curso em Milagres, existem tantos livros e tantos retiros e tantos isso e tantos aquilos, que o que
ele, na época, estava, né, o incômodo aqui. E como é que eu coloco isso na prática? Fazer um retiro, estudar um curso, um livro, isso e aquilo é uma coisa, mas você colocar em prática no dia a dia é outra, né? Com Então, certeza. vamos Com ligar os certeza. dois. E foi assim que veio a ideia, né? Então, ele gosta de falar que ele não criou o jogo, né? O jogo é co-criado realmente como tudo na vida, como Mera, como Sim, Curso em Milagres, é uma sim. cocriação. E Aham. foi daí que começou. E aí foram anos de um trabalho mais intenso, ele com ele, tendo essas inspirações da própria inquietação dele e do caminho dele com o Sim. curso em Milagres, com a comunicação não violenta e com tudo que ele foi achando e questionando ao longo dos anos. Então, as cartas do jogo são um reflexo disso tudo. E eu Aham. entrei um pouco mais para frente, aí é um outro capítulo. E Enquanto aí, isso, mas e aí por que você entrou? Não, na então, por verdade, que que eu assim, você entrei? Porque tinha, foi. tinha Aham. mil funções, né? Esposa, trabalhadora, mãe, daí, mas aí vocês jogavam, é isso? Não, aí quando ele estava nessa época de criação, parecia que ele estava assim realmente, fisicamente olhando ele ali, né, super intenso. Isso foram uns 4, 5 anos de intensidade, de receber ideia, de refletir internamente. Ele começou a abrir e querer experimentar e querer compartilhar. E eu comecei, né, ali imediato, porque era uma coisa que estava em casa o tempo inteiro, aquela nuvem de criação. E eu comecei a me envolver com o jogo nesse sentido, até para assim, sair só de um processo totalmente pessoal para abrir para o mundo. Então, a fase de começar a olhar as mensagens, a entender, a diluir, ou a dar um formato mais, talvez, digestível, vamos dizer assim, começou Sei. então essa troca com a gente começou a levar para as pessoas experimentarem, e quando a gente olha assim, né, a parte visual, a parte de como entregar, o tabuleiro em si, né, como é que os símbolos, isso tudo foi feito junto e foi feito dentro de, né, o porquê, o que que traria essa lembrança, esse convite para a pessoa. E aí que eu Ah, entrei mais ativamente, e então a gente vê como um bebê que, em vez de eu ter gerado, ele gerou, né? Ele, no caso aqui, gerou esse bebê e a gente, então, colocou no mundo juntos e cria aí, leva, ele já é um adolescente agora, o Miracle Choice, isso. cria e leva para o mundo e joga para o mundo. Então, nosso papel aí é esse. Ai, muito legal mesmo. Eu quero contar para vocês que é assim, eu sempre fui muito séria, né? Acho que eu nasci velha, assim, sabe? Meio muito séria e tal. E aí, quando vocês falaram sobre o jogo, que a gente foi se conhecer lá em São Paulo, né, e tal, e aí foi muito. Mas eu levei um susto, sabe, assim, Kátia, porque muito leve para mim, né? Muito Aham. leve. E aí, então, assim, né? Um curso em Milagres, que era assim, toda a dedicação sempre, desde que eu, em 98 que eu conheci, que coincidência, né? Ah, Em 98 que eu comecei a estudar, e uhum. assim, tudo muito sério. E aí eu olhei o curso com o jogo com uma certa estranheza, né? Na época só tínhamos o de tabuleiro, né? Aham. E eu achei. Aí demorou um tempo para eu conseguir tirar aquilo, quer dizer, para o curso, para o jogo fazer aquilo que ele precisava fazer comigo, Hum, sabe? Mostrar que isso não pode ser levado tão a sério, hum, não é? E aí, e assim, o jogo tem essa função fundamental para mim, sabe? uhum. Comecei a melhorar, comecei a rejuvenescer praticando, sabe? Que ótimo. Praticando o jogo da escolha, né? O Miracle Choice. E aí é muito legal. O tabuleiro eu nunca joguei sozinha. Uhum. O tabuleiro, mas o jogo de bolso, aí eu já joguei várias vezes sozinha, né? Várias vezes. Então, e às vezes só tiro a cartinha, que nem você fala lá nas explicações, né? Da coisa. Sim, exatamente. Então é muito legal, assim, nossa, ao jogo, gratidão nesse sentido, sabe? Sim, Aí a eu comecei a energia. aprender a levar as coisas menos a sério, né?
Exatamente. Nossa, você falou assim um ponto, porque é bem a proposta, né? E quanto mais a gente parece que, então tá tudo feito, resolvido. Não, o Miracle Choice, o jogo da escolha, ele vai se expandindo e a gente vai indo com ele. Você sabe mais do que ninguém, né? Porque agora tem isso, agora a gente faz assim, agora, agora, agora. Porque é uma energia e a gente vai com essa energia. E a gente sente muito mesmo, não só de experimentar pessoalmente, ouvir de você, mas as pessoas que se envolvem, seja facilitadores ou só que jogam o jogo, Isso. e traz essa leveza. E essa é a proposta, assim, como olhar isso de uma maneira menos séria, mais leve, porque essa é a proposta, pelo menos que eu É. acredito, não só do curso, mas assim, da jornada Sim, de autoconhecimento, né? Então é sim. bem isso. Que legal, assim, saber. Eu não sabia dessa pitadinha de jogo, como assim? Nossa, fiquei desconfiada lá, assim, sabe? Embora eu tenha adorado vocês dois, no jogo em si eu fiquei meio desconfiada ainda, né? Mas como eu sempre fiz, inclusive no meu curso em módulos, né? Assim, ou eu experimento, né? Ou Uhum, eu não posso falar nada, entendeu? Então é. aí fui experimentando, né? Fui experimentando com algumas pessoas, e aí nós nos juntamos aqui antes do jogo de bolso surgir. Nos Uhum. juntamos aqui, conversamos, e tem uma aluna minha, que é aluna do curso, que é a Rita, que eu acho que ela está aqui na live. Ela é super fã do jogo, e aí ela sempre dá um jeito de fazer o jogo com alguém, sabe? Com a família que nunca nem pensou em autoconhecimento. Então é Uau! muito gostoso, né? Muito É. gostoso mesmo. Isso é E legal, porque essa neutralidade, porque assim, jogo, né? isso, Cartas, então traz essa. Não é nada sério. Então, para algumas pessoas até ajuda. Quando, né, assim, a opa, pessoa. Só vou é jogar um jogo, legal, é uma coisa. isso. E, nossa, ele é muito certeiro, né? A gente sabe, ele leva lá as profundezas mesmo, de uma Esse, forma meio. Olha, vamos só tirar uma carta aqui. e E é tem, mesmo. tem várias camadas que pode se atingir com o jogo, dependendo, lógico, da abertura da pessoa, do contexto, se é facilitado ou não é. Então, assim, tem muitas opções para esse mergulho, né? Sim, quando eu fiz o treinamento com vocês, né, para ver Uhum. lá com as meninas facilitadoras e tudo, que foi muito gostoso, por sinal. Aí foi muito, é diferente mesmo quando você tem um facilitador, não é? Uhum. Porque, na verdade, a gente sabe disso, né? A mente Sim, esconde algumas coisas, né? E a sim, gente não consegue. Então, quando você está trocando, né? Ou com um facilitador que te direciona, isso também uhum. é muito legal. Muito legal. Sim. Uma hora eu preciso fazer o curso de facilitador, né? Mas eu vou. Quando você quiser. Próximo é em setembro, Não. ó. Tem tempo de você se programar para Opa, se opa, preparar. olha só. Não, mas é mesmo. Tem É. uma pergunta? Tem. Tem, peraí, tem uma pergunta aqui, Kátia. A Rita Santos falou: fale sobre as regras do jogo de tabuleiro e as regras do jogo de bolso. Eu vou pedir para a Kátia fazer isso. Para falar um pouco das regras, a Rita Santos mesmo, essa aluna que eu te falei, que é super fã do jogo. Obrigada, Rita. Falar um pouco das regras do jogo de tabuleiro e das regras do jogo de bolso. Então, assim, na verdade, para eu falar das regras do jogo de tabuleiro, são Bom, aí vai muitas regras, longe. né? Então, Vai isso é longe. uma coisa que a gente, inclusive, por isso que hoje a Rita provavelmente, se eu não me engano, eu acho que talvez eu conheci a Rita, não sei se é a Conheceu, mesma pessoa na foi lá em conferência. Salvador. Conheceu, É, é isso mesmo. então, o que Aham. que acontece? O jogo de tabuleiro, ele era disponível, ele estava disponível, as pessoas compravam ele e levavam para casa, como a Rita, é o caso da Rita, e jogam sozinhos. E foi assim que o jogo foi criado, para se jogar, o jogo de tabuleiro. Só que o que a gente percebeu, que com o de tabuleiro, e talvez por isso até a pergunta da Rita, ele pode ser bem complexo para realmente sair só da superfície e entrar num outro Certeza. mergulho. Então, o que a gente fez que hoje acontece? As pessoas que querem entender e aplicar melhor, de uma forma mais profunda, as regras, ou o jogo de tabuleiro, ou até a parte mais sutil da facilitação e do jogo, a gente convida para fazer o treinamento, porque tem muita coisa a ser explicada. E quem faz sabe, assim, a gente passa 4 dias, né? E agora vai ser um outro formato,
E metade disso é se aprofundando não só nas regras, mas em como usar o jogo, as cartas. Porque, assim, desculpa, Rita, mas para eu falar, as regras são A, B, C, D, não, tem muita complexidade. Então, assim, eu tenho um prazer em poder ter te passar alguma coisa, mas assim, as regras, na verdade, estão no manual que vem com o jogo. As regras estão todas lá. Sim. E não só isso, eu vou dar outra dica, talvez a Rita esqueceu ou não se ligou. Ou para quem tiver aqui, porque tem muita gente que Sim. segue o Mera e comprou esse jogo na época porque estava disponível. Ele tem algumas cartinhas que a gente chama hoje de cartinha do facilitador, assim, novato, que quer colar um pouquinho quando sai do treinamento, que tem o resumo das regras. Então, assim, o que eu faço quando sai uma carta de transformação? Tem lá a cartinha falando, olha, é isso, isso e isso que acontece. Então, essas são as regras. As regras, elas vieram com o jogo, estão com o jogo. Espero ter ajudado. Mas, assim, para a gente falar de uma diferença entre regras do jogo de tabuleiro e do jogo de bolso, o jogo de bolso, a característica dele é essa coisa mais informal, mais fácil de jogar, que eu tiro em qualquer lugar e tiro uma carta e jogo com você aqui ou na padaria, onde for. Então, ele não tem tanta regra, né? Ele é mais solto. E ele tem algumas regrinhas que também vêm junto com, Claro. né, a Tem. caixinha, Isso. mas ele é um jogo mais solto. Então, assim, ele pode ser jogado de uma forma numa roda de amigos, jogando, e mais, não vou dizer um bate-papo, porque a gente não propõe um bate-papo, sim, uma reflexão, mas que pode ter um pouco de colaboração das pessoas. No jogo de tabuleiro, a coisa é um pouco mais focada. Então, assim, é a minha vez, só eu que falo. Para ter esse espaço para a pessoa se aprofundar. Então, tem essas diferenças de direção. Mas o tabuleiro é um pouco mais assim focado, principalmente quando existe um facilitador guiando o jogo. Certeza. Não, mas eu acho que era isso mesmo. Era só para Tá. falar que existe uma certa diferença. Acho que era isso que a Existe, gente com queria, certeza. né? E também tem o tempo, né? O jogo de tabuleiro demora mais, teoricamente. O de bolsa é mais rápido. Então tem essa diferença de personalidade, eu diria. Assim, o tabuleiro é o original, é a essência. E o de bolso já é mais uma coisa mais leve, não é uma criança, eu diria, mas assim, tipo, vamos brincar mesmo, né? Eu acho que a gente pode falar que o jogo de bolso é sei lá, um pronto-socorro, sabe assim? E por que que eu tô, e por que que eu uso essa palavra? Na verdade, porque a gente escolheu esse tema, né? A Kátia falou e aí eu falei, nossa, muito legal, né? Como que a gente fazer a escolha certa, né? Ou aquela escolha interna pode mudar mesmo a forma como a gente vive aqui. E aí eu ainda falei para ela, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o jogo de bolso, porque o jogo da escolha, né? A gente fala, posso falar um pouquinho de como o autor do curso fala sobre isso, né? E na verdade que era essa prática que eu queria dizer para você, que foi que realmente me ajuda muito, sabe? É só aí, porque assim, muita gente me pergunta, me fala assim, mas eu preciso saber, eu estou num beco sem saída. Você lembra desse termo, Kátia? Porque aí você está esquecendo o Sim, português. beco sem saída é ótimo. Eu Mas estou vou num beco ensinar sem para os saída. meus filhos. Isso para você ensinar, né? Então, assim, eu tô num beco sem saída e não tô bem, né? Ou tô muito estressada, não sei o quê. Eu preciso sair disso, eu preciso saber como escolher, né? O que escolher. Então, às vezes, nesse momento que a gente se sente num beco sem saída, né? E se sem, assim, cadê a luz do fundo do túnel? Cadê ela? Né? Muitas vezes, nesse momento, essa ansiedade para sair disso atrapalha demais. E aí, eu sempre falo, olha, fica assim, não lute para sair, porque conforme você vai lutando para sair, a sua mente vai dando mais realidade ao sem saída, ao sem luz, ao tal. E aí, nessa hora, eu sempre falo para quem tem, né? Porque para quem gosta, os que são mais próximos mesmo, para quem gosta, usa o jogo.
sabe? Você tem que preparar a mesa, você tem que preparar, você tem que espalhar as cartinhas, você tem que jogar o dadinho. Isso tudo já faz parte de uma estratégia para você não ficar focado naquilo. E aí você tira uma cartinha, mesmo que você nem tenha preparado a mesa, sabe? Você tira uma cartinha e ela te ajuda a pensar, a mudar de direção. Porque, Exatamente. como diz o autor do curso, o único problema é que você não para pensar, sabe? Assim, fica tão distraído dentro dessa coisa e não consegue sair, não é? E não consegue sair. E todo o problema está nesse volume de pensamentos de mesmice, né? Exatamente. Mesmice. Então, nesse sentido, o jogo é uma baita estratégia para mim, né, Maria Amélia? Não que vá ser para todo mundo, mas é assim, olha, é muito legal, entende? É muito legal. Então, dentro das perguntas que o curso fala pra gente, né? Por exemplo, eu preciso saber se eu, sei lá, se eu compro essa casa ou se eu não compro essa casa. Né? Eu preciso saber disso, eu preciso saber, sabe? Aí a pergunta né? Assim, aliás, são duas perguntas básicas, entende? Primeiro, por que que você tem que acertar? Sabe, por que que você tem que acertar? Sabe, tão, né, nervosamente. E segundo, assim, por que você precisa tanto, né, comprar essa casa? Então, pergunta para quê? Não é? E às vezes a pergunta a gente até faz, porque, né, como eu fico com o curso na mão, então a gente até faz. Então tá, para quê? Para quê? Será que é porque se eu não comprar, eu não vou me sentir com valor? Não é? Parece que eu não vou ter valor. Será que eu preciso mostrar para alguém que eu tenho poder? Será que. Então, assim, todas essas coisas que fazem parte mesmo, né, desse nosso arsenal de inseguranças nesse mundo, elas ficam. A gente vai ficando super aflita, super cheia de coisa, e de repente você para e fala: pera um pouco, eu vou pedir uma ajuda, não é? E essa forma lúdica de pedir ajuda, essa forma leve, né? E eu tô falando do jogo, lógico que todo mundo pode ter outras estratégias, mas é porque a Sim, gente está claro. aqui, né? E assim, de repente você tira uma cartinha e fala: nossa, tirou meu foco, sabe? Olha, tira meu foco daquilo, e aí me mostra e fala assim: ei, lembra que o que você realmente quer é paz. Porque muitas vezes o jogo me fala isso, né? Então, lembra que o que você realmente quer é a paz. Então tá. Aí eu saio um pouco do problema. Quando eu volto, ele tem outra cor, não é? É bem isso. Sabe? Então aí é nesse sentido que eu acho que a gente pode juntar essas coisas. Sim. Mas, por favor, Kátia, vai, me ajuda aí. Não, eu Fala. tava esperando você acabar, porque assim, vieram várias coisas assim. Adorei, primeiro que eu adorei o termo pronto-socorro, porque me lembrou o quê? Aquele, né, o rescue, o floral Rescue. pronto-socorro, que assim, Yes. naquela hora do ai meu Deus, o que que eu faço, né? Beco sem saída, põe lá as gotinhas e tal, e é bem isso. E principalmente, eu acho, como você falou, o jogo de bolso é esse pronto-socorro. Porque o jogo de tabuleiro, ótimo, também é, total. Também é, Mas lógico, esse claro. aqui, de repente, você não tá com o tabuleiro por perto, ou você, sei lá, não dá tempo de tirar tudo porque é uma situação, né, meio assim, rapidinha demais, que você precisa daquele insight rápido. De qualquer maneira, os dois podem ser, mas eu adoro mesmo, porque assim, o que você falou ele tira a gente do lá de fora, com tudo que a gente está projetando, imaginando, né, com a Isso. situação, as coisas, as pessoas, e traz para dentro. E quando traz para dentro, não é à toa que dá esse respiro e essa pausa mesmo que você falou que te dá para a mente, né? Tão inteligente que fica lá a 1000 por hora. Então, eu acho que é bem isso. E para quem não sabe, né? Não só isso, porque o jogo, como eu falei, ele vai falando, olha, tem mais essa forma, mais essa forma. Tem hoje não só o jogo de bolso, como aquilo que não sai mais da mão das pessoas, que é o quê? Que eu não sei, não posso mostrar porque está na minha frente. É o telefone.
Então, hoje existe o É aplicativo. verdade, tem um aplicativo, É um tô aplicativo esquecendo. gratuito, enfim, para quem quiser, é só ir no Google Play, como é que chama? Google Play? Não, Google Play, enfim, Play Store ou Apple Store, não lembro os nomes. Vai no nosso, na link, tem lá os links para você ir direto e baixar. Mas por que eu estou falando isso? Porque assim, não tem desculpa para não dar essa pausa, né? Ah, um jogo de bolso, putz, não tá aqui comigo, tô fora de casa, pega na hora ali, tum, tira uma carta, né? Tem gente que fala pra gente, eu tava assim, no consultório do dentista, esperando, abri o aplicativo, tava nervoso, sei lá, e, nossa, só de tirar, não precisa nem fazer o jogo inteiro também, às vezes você tirou uma cartinha no aplicativo, já traz aquele... então, eu concordo totalmente com você, e qualquer artifício, né, que seja, que a gente possa usar para isso, é o que importa. Seja Isso. aí qual for, como você falou, é sair da confusão mental e voltar para dentro. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. E eu vou começar a usar o termo, se você não se importar, pronto-socorro. Todo seu, Tira, né? tira Todo uma cartinha de emergência. Porque é bem isso. isso. Na verdade, até lembrei, porque quando a gente fala do aplicativo agora, a gente está até falando assim, nos termos de deu aquela trava no meio do dia, que assim, você não tem com quem falar, a tua É. sessão de terapia não é até o dia seguinte. Dá um jeito, pega o celular, clica lá e traz esse momento de pausa. É bem isso. É muito legal. Eu, como sou meio troglô ainda, né? Então não tenho aplicativo ainda no meu celular. Mas Olha, não vou nem contar pro James, hein, porque é o bebê dele. É o é bebê dele agora verdade, é esse o bebezinho aplicativo. dele. Não, Mas mas eu assim, sou. tudo é o que serve melhor a pessoa. Eu adoro o físico, É, pegar a eu caixa, também. abrir. Eu sou Eu assim, sempre também. fui, né? Eu também. Então, Eu também adoro a coisa física, né? é, De é o que pegar assim. servir, É, exatamente. mas é gostoso. E eu acho que o que a gente precisa muito é lembrar todo mundo que todas as estratégias são boas. E Uhum, elas não é estratégia no sentido de fugir da coisa, né? uhum, Muito pelo contrário, sabe? Muito pelo contrário. Quando a gente sai, até as neurociências falam isso, né? Já faz um tempo que eles falam isso. Quando uhum, você sai do problema, ele tem outra perspectiva. Então uhum. a gente consegue ter outra escolha, não é? Exato. Isso. E É aquilo bem por isso. às vezes a gente encana, né, com alguma coisa que tinha que ser assim, ou tinha que ser assado, ou tem que ser assim, dessa forma. E a gente não percebe que, e assim, normalmente as cabeças funcionam assim. Se eu não tiver essa situação, se eu não estiver nessa situação, se eu não tiver tal coisa, se eu não fizer assim, se a coisa não acontecer dessa forma, eu não vou conseguir ficar bem, ou eu vou estar Uhum, feliz. E a gente esquece que, na verdade, não tem isso, né? Mas a gente uhum, esquece muito. A gente esquece uhum, muito. Porque é o truque mesmo, né? Do sistema de pensamento que a gente tem aqui no mundo. É um truque para a gente uhum, raramente estar no momento presente e saber uhum. que o que a gente realmente quer é essa paz, não é? Isso, é. E eu pensei aqui, né, que a gente propôs o tema como trazer mais bem-estar ouvindo a sua voz interior. Porque assim, Sim, parece que não, mas a gente nem nota o quanto de mal-estar, o quanto de incômodo, não só mental, isso reflete no nosso dia a dia, no nosso físico, naquele lógico. nó na garganta, na dor aqui e ali, na maneira como eu reajo com as pessoas. Então, assim, esse momento que a gente está falando aqui é assim, ok, eu vou parar para escutar a minha voz interior, parar de escutar o barulho da minha Isso. mente, que o barulho não é de fora, né? O barulho de fora é Não, relativo, ele não tem esse poder. não, Eu vou dar essa pausa por o barulho que está aqui para poder ouvir o daqui do coração, da minha voz interior. E isso eu acredito totalmente que é isso que traz o nosso bem-estar no dia a dia, a cada instante. E é uma jornada, né? É uma jornada de tropeço. Sim, a gente tropeça. Somos seres humanos. Vai dar errado um dia, no outro vai dar na garganta, travar o pescoço. Ok. E usar esses sinais para, putz, espera aí, acho que está na hora de dar uma pausa e voltar para isso. dentro.
né? Voltar para dentro é o único segredo. Aliás, É é o o único único caminho, segredo. né? É o É único o único caminho. caminho. Não tem Eu outro também jeito. acredito. É. Tem mais uma pergunta, eu acho. Ó, a Maria Cristina perguntou onde ela pode comprar o jogo. Ah. Os dois, tanto o de tabuleiro quanto o de mão. A Maria Cristina está perguntando onde ela pode comprar os jogos, né? O de tabuleiro e o jogo de bolso. Vamos lá. Vamos lá. Maria Cristina, obrigada, viu? Ó, no Grupo Mera você tem, na Amazon você tem, nos marketplaces também, o jogo de bolso, tá? Então, esse aqui é o jogo de bolso. Para você, como a Kátia falou, o jogo de tabuleiro, ele era disponível antes para todo mundo. Só que agora, assim, porque eles sentiram mesmo, eles viram essa necessidade e eu concordo plenamente, né? Para que você aproveite tudo que o jogo pode oferecer, Uhum. eles só são disponibilizados para quem faz o curso de facilitação, né, Kátia? Isso, E que vai ter exatamente. em setembro, né? Você Em falou. setembro, o curso é online e faz parte, a pessoa se inscreve, ela recebe, na verdade, Todo o tudo, né? O material. jogo de bolso, o jogo de tabuleiro Isso. e todas as outras coisas para o facilitador. Mas esse é um cuidado que o próprio jogo, acho que pediu, né? Para ter Isso. esse cuidado. Então, ele é disponibilizado exatamente para quem faz o treinamento de facilitadores. Mas o aplicativo é gratuito para todos, né? Então é só Isso. baixar e, se quiser depois, claro, comprar os jogos e também para as pessoas acho que não sabem aqui, talvez acho que nem você saiba, Maria Amélia. Existe o aplicativo web do jogo de tabuleiro. Então você hoje pode não só, olha só, pirar a tua cabeça. Você vai ter ele num aplicativo, é muito legal. Então você tem o tabuleiro, ele roda tudo sozinho, as pecinhas, joga o Eu, hein? dado, tira a carta, é o máximo. Mas isso também isso é um benefício do facilitador. Então, quando ele faz o treinamento, ele recebe o login e ele pode usar para jogar, facilitar online com as pessoas. Então, Tá, assim, mas tem de isso que eu. todas as opções. Não, legal. Ó, as opções de você entrar em contato com o Grupo Mera estão na bio aqui. E no Miracle Choice também, né? Sim, No jogo. jogo Miracle Isso. Choice é o nosso Instagram e lá na bio você tem opções para baixar o aplicativo, para comprar o jogo de bolso e para se inscrever, que inclusive o treinamento de setembro, a gente hoje abriu uma lista de espera. Então, ele tem uma lista de espera e é por ordem realmente de chegada. A gente vai fazer em julho como é que fala? Uma pré-seleção, né? Que a gente tem que ter esse cuidado também. Então, para quem tem interesse, vai dar uma olhada e realmente tem uma lista de espera que vai ser, já está aberta e as inscrições vão abrir em julho. Em julho, tá. Daí Uhum. a gente vai. Se eu não roubar a vaga de ninguém, aí eu vejo. Exatamente, são 12 vagas por grupo, então é um grupo Tá. pequeno, porque a gente mantém uma super qualidade, então assim, só 12 vagas. Que diz que você, cara? Então, isso é uma novidade também. Até hoje não, já mudou, né? Antigamente o treinamento eram 5 dias seguidos presenciais, mergulho total, imersão. Era maravilhoso, era bem intenso também. E saía de lá fazer 3 meses de certificação à distância, que é o que acontece hoje. Aham. Desde 2020, né, que veio a pandemia, A pandemia, mas já Veio tinha um 2000. plano, a gente já tinha planos de mudar. Sei. O treinamento virou online. Então, assim, ele começou de novo com intensivão, mas aí a gente foi dando uma espaçada. Então, até hoje ele é o online. 2 finais de semana e depois 3 meses de certificação. Em setembro vai mudar, vai ser diferente. Vão ser encontros nos sábados, 4 horas, intercalados durante 3 meses. Então, isso vai permitir que a pessoa tenha mais tempo para praticar, para ler o manual, para fazer, porque a gente faz avaliações também. Então, e a certificação vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, é um formato mais dinâmico e moderno e tecnológico para acompanhar a nossa época.
É, muita coisa mudou com essa pandemia, né? né? Então, peraí. Fala mais sobre como se inscreve, porque teve gente que entrou agora e perdeu. Então, como se inscreve, porque tem interesse em participar em setembro. Ó, tem umas pessoas entraram agora e têm interesse em participar, né, do curso em setembro e não viram como é que faz a inscrição. Tá. Então é assim, vai lá depois da live, né? Senão você Isso. na conta do jogo Miracle Choice. Então é jogo Miracle Choice, como tá escrito aqui né, acho que tá no meu negocinho aqui. E na verdade, será que eu entrei? Agora que eu vi, eu acho que eu não entrei com a minha conta do Miracle Choice, nem vi, porque eu tenho duas, agora me deu uma confusão. Agora eu não sei. Bom, mas a conta Bom, é essa, né? enfim, E daí jogo Miracle Choice. a Carol disse que entrou sim. Legal. Aí você entra lá no link da bio. Quando você clica no link da bio, você vai para o Linktree e tem as opções baixar aplicativo, treinamento para facilitadores, está lá. É que tem um outro também, né? Que é bom até a gente lembrar, que é o curso Mude Sua Vida, uma escolha de cada vez. Isso é totalmente diferente, não é um treinamento. E é, assim, algo muito suave, fácil, que a gente oferece para as pessoas usarem o aplicativo, se aprofundarem com ele, mas, assim, tem um workshop online, então é algo bem diferente. Então, tem lá curso, o curso é uma coisa, que é só um sábado, onde a gente se encontra e troca insights, e a pessoa... Olha, para você, Maria Amélia, a pessoa recebe os vídeos de como usar o aplicativo para poder se aprofundar. O treinamento, então, que vai estar em um dos menus lá, é o treinamento para facilitadores. E lá, quando você chegar na página, né, quando clicar treinamento para facilitadores, aí você vai cair na página onde explica tudo, como ele acontece, como ele funciona, e tem lá o botão, lista de espera. Aí você clica na lista de espera, preenche os seus dados e a gente vai ficar em contato com você para quando abrirem as inscrições. Acho que eu respondi tudo, né? Até mais um pouco. Bom, se tiver mais coisas, mais pessoas, e depois também tem. A live vai ficar aí, né? Vai ficar aqui gravada, né? A gente vai salvar, vai deixar gravado. Ótimo, maravilha. Né? Então tem esse monte de explicação aí, ver de novo, não é? Exatamente. Mas voltando ao nosso tema, aqui sim, vamos falar. Isso, né? Porque não, na verdade estão inseridos, né? O jogo ajuda muito nesse tema. Então, veja, por causa dessa confusão mesmo, né? Que a gente está falando, que é uma confusão de centenas de pensamentos por minuto, entende? Então aí a gente, muitos de nós, muitas pessoas, muitas vezes não conseguem nem descrever o que estão sentindo, né? Não conseguem descrever, elas não conseguem saber o que está acontecendo. E nesse ponto, não tem nem como escolher, não é? Exato. A gente precisa de uma ajuda de fora para entrar em contato com uma ajuda que está disponível dentro, não é? E aí as terapias todas, o jogo, né? Todo tipo de estratégia que a gente pode usar, não é? E não é... Eu só queria dizer, porque muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim, mas eu não sei falar para você o que eu sinto. E isso não é incomum, é muito mais comum do que o que a gente pensa, não é? Então, e muitas vezes isso está ligado às crenças. Eu não sei se foi com a Marcela que estava falando isso, ou com a Paulinha, mas muitas vezes isso está ligado às crenças de que por exemplo, quando eu tenho uma emoção que não é boa, eu acho que eu sou aquela emoção, sabe? Né? Eu sou a raiva. E na verdade não é isso, né? Todo mundo tem tudo. Mas aí essas confusões é que fazem com que a gente não esqueça. Eu acho que a palavra é essa. A gente esquece que a gente tem o poder da escolha, não é? Concordo totalmente. E aí a gente esquecendo disso, a gente realmente precisa de uma estratégia para voltar. Porque as escolhas, a escolha certa ou errada, que nem a Kátia falou, nós somos seres humanos, nós vamos errar. Não adianta brigar. Bem-vindo ao clube dos seres humanos, eu falo para todo mundo. Tem cartãozinho?
né? Então, assim, ó, tem o cartão para entrar, né? Então, assim, a gente vai errar. Mas o problema não é errar. O problema é que a gente pensa que quando a gente erra, a gente tá. Eu vou usar uma palavra que é do curso, tá bom? Né? Uma palavra que é do curso. A gente está pecando, sabe? A gente está cometendo alguma coisa muito grave. E às vezes, né? Por exemplo, eu falei alguma coisa com você e depois eu saio daí, eu saio culpada pra caramba, sabe? Vou embora, esse pensamento não me deixa. Às vezes eu não vou nem falar com você durante muito tempo, depois eu vou falar com você depois de muito tempo e falo, Kátia, eu preciso realmente me desculpar com você. Eu tenho que usar todas as palavras em português e em inglês para me desculpar, né? E tal, e blá, blá, blá. Aí você fala, jura? Você falou isso? Nossa, não vi. Não é? Nem tchum, né? Exatamente. Nem pensei nisso, não é? Então, a gente precisa lembrar que esse conflito mental faz com que a gente se afaste, né, de saber que a gente tem essa escolha. E que, por exemplo, eu posso até. E o contrário também pode acontecer, né? Eu falo alguma coisa para você, não preste atenção, né, no que eu falei e tudo mais, e você sai muito magoada comigo, não é? Muito magoada. Só que aí você vai lembrar que a sua mágoa, ela não está me afetando em nada, né? Ou você fala comigo e eu tenho a chance de pedir, né, desculpas, certo? Ou você continua com a sua mágoa lá e vai bolando um jeito de se vingar, sei lá o quê, né, e tal. Então, isso tudo vai acontecendo e a gente esquece completamente de que isso está acontecendo dentro da nossa mente, não é? Todas as histórias, o porquê, isso, aquilo, o que eu vou fazer, se ela fizer isso, o que eu vou fazer, blá, 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 blá. E o resultado, eu também já vi, o resultado eu que escolhi e eu não lembrei, eu não lembro disso, não é? Então, assim, a gente sempre vai partir, né, de pensar nisso que a gente está, que é o nosso tema, né, que é o nosso tema, de olhar para dentro e ver o que está acontecendo. Porque se a gente não olhar para dentro e não perceber que essa confusão toda está acontecendo na nossa mente, como os nossos pensamentos, a gente não vai lembrar jamais que a gente tem outra escolha. Exatamente. Adorei tudo que você falou, Maria Amélia, porque acho que é tão importante as pessoas lembrarem que, primeiro, quando elas estão numa situação, né, de conflito, confusão, dor, o que for, é o que elas estão vivendo, é a realidade que elas estão vivendo. Nesse momento que eu gosto de chamar no drama, né, que a gente cria. Então, a gente cria esse drama, com todas as interpretações, opiniões, tem lá um drama acontecendo. Quando a gente está nesse drama, realmente a gente não consegue enxergar essa escolha. É muito assim, tem prática, você chega às vezes em algum momento, mas até eu, quando eu estou naquela situação, eu não consigo ver, né, que existe uma escolha às vezes. Então, Nenhum assim, de nós, amor. Bem-vindo ao clube, viu? então Te dou uma carteirinha depois. exatamente, é esse momento de falar, nossa, assim, realmente eu preciso de uma ajuda de fora, seja qual for, né? Seja, enfim. E eu concordo com você, assim, eu ia falar, e ter compaixão, sabe? Não se julgar por estar nessa confusão. Isso faz parte, né? Como você falou, faz bem-vindo, faz parte. E cada vez que a gente vai se percebendo mais, porque eu acho que o grande barato para mim é quando eu percebo que eu estou no drama. Então, quando eu percebo que eu estou no drama, eu já estou em algum lugar observando aquele drama diferente. Então, é muito legal quando você consegue falar, nossa, eu estou confuso, eu estou com raiva, eu estou falando mal de não sei quem. Mas ok, e eu estou escolhendo fazer isso, né? Eu estou escolhendo, não consigo escolher diferente nesse momento, porque eu estou nesse turbilhão. Mas olha que doido que você está fazendo aqui, Kátia. Eu dou risada de mim mesma de uma outra perspectiva. Então, quando você consegue, assim, devagarzinho, gentilmente, começa a rir dos seus próprios dramas, rir no bom sentido, é um pouquinho, quando começa um pouco de desapego, assim, de estar e ser aquele drama. Mas são, enfim, eu acho que níveis diferentes que, de qualquer maneira, a ajuda é sempre bem-vinda. Mesmo quando você também, que né, eu trabalho com o jogo, eu faço coaching, sou coach, mas tem instantes que eu consigo ver o drama que eu estou criando
eu consigo, né, ver de fora, mas eu ainda assim preciso de alguém ou alguma coisa, ou uma carta, ou o que for, para me fortificar em realmente desapegar daquele drama e conseguir daí escolher algo diferente. Porque não tem como a gente escolher algo diferente enquanto está no drama, né? Tem que ser algo, como eu falo, doses homeopáticas. Isso, vai aos pouquinhos, né? Uhum. Mas, ó, você falou uma coisa que é fundamental para mim, que aliás foi o que eu comecei, que é o negócio da leveza do jogo, mas é rir de si mesmo, não Uhum. é? É fundamental, porque a gentileza, ela começa com uma compreensão ainda meio um pouco tímida, né? Nossa, olha o que eu fiz, ou olha o que eu tô Uhum. fazendo, olha isso. E ela tem que passar por isso que você estava falando, porque quando nós duas brigamos, né? Quando a gente briga, eu tenho a responsabilidade total sobre isso e você tem a responsabilidade total sobre isso. Então, eu Uhum. tenho a responsabilidade sobre a situação está ocorrendo, tá, está ocorrendo, mas ela é sempre dentro da nossa própria percepção, não Exato. é? É. Então, e é por isso que eu posso falar alguma coisa que você se sente ofendida, ou você pode falar alguma coisa que eu me sinto ofendida, eu posso falar alguma coisa que você nem prestou atenção, e você pode falar alguma coisa que eu nem prestei atenção, e nós duas vamos para os nossos mundos, nossos universos, Isso, é. né, de percepção individuais, né? E assim, aí o que, que a gente pode fazer, né? A gente pode cuidar da gente, não Uhum. é? E lembrar que assim, olha, se as mentes são unidas, como diz o autor do curso, não é? Se as mentes são unidas, cada vez que eu cuido de mim, olho para dentro, me lembro, me responsabilizo, não me culpo, me Isso. responsabilizo por estar percebendo, por estar vendo dessa forma, né? E tudo mais, aí eu começo como você falou, né? Eu começo a ser o observador e o curso fala assim, que você começa a subir a escada, que você vai acima do campo de batalha, Ah, que né? legal. Isso. Então você fica acima do campo de batalha e você consegue observar, olha lá a Maria Amélia com o mundinho, com as doideiras, né, e tal. Aí fica possível a gente rir da gente mesma. Exato. Aí é que nem você está assistindo uma peça de teatro, né? Um Isso, filme, exatamente, com você lá. Exatamente. isso. Muito legal. Isso, mas o que nesse processo, o que Uhum. realmente é o mais difícil para todos, né? Para todos, é a gente ser mais leve com a gente, né? Uhum. Perdoar um pouco mais fácil, ter um pouco de compaixão, porque Uhum. assim, nossa mente, ela vem e aí nesse ponto eu tenho que falar do jogo de novo, tá? Aí a gente vira e vai, mostra que vai ser. Porque a gente não sabe, mas praticamente, assim, nós passamos o dia, né, com atitudes e pensamentos que a gente não tem nem muita consciência. Eles vêm do inconsciente, eles estão ali. E quando a gente quer ver, já fez, né? Já fez, já falou, já isso, já aquilo, blá, blá, blá. E a gente esquece disso. E aí, de repente, porque é claro que quando você começa um caminho de autoconhecimento, você quer saber por quê, né? Por quê? É. Por quê? Mas por que que é isso? Por que que é aquilo? Mas de onde vem? Blá, blá, blá. E aí a gente esquece de ter essa leveza. Quando a Uhum. gente sabe que é isso, por exemplo, não estou sabendo, não estou achando o raio como chama? A gente fala aqui no Brasil o fio da meada, né? Onde está Fio o da fio meada, adorei. o começo do negócio, né? O começo do Ah, negócio. E aí, nesse ponto que é o momento que a gente está pronunciado mesmo, a gente pode olhar porque se tem um negocinho que esse jogo consegue fazer comigo, é ah, trazê-lo de lá de trás, sabe? Do inconsciente, assim, ó, mostra. aham. Aí eu falo, não é isso. Não é nada disso. Aí, de Exatamente. repente, eu vou embora. É isso sim. Nossa, É você isso falou sim. que eu adorei até o, assim, o Vai, físico, porque tira ele de lá faz de isso, trás, tipo, é. olha, hã? Às vezes fala Aí assim, eu falo, nossa, como assim, né? Como é que ele sabia? Ou então é, a outra reação, não, não tem nada a ver. Eu vou até dizer que quando o jogo começou, a gente começou a jogar ele há muitos anos, eu falava assim pro James,
não, essa carta eu não gostei, eu quero tirar outra. Eu falei, mas não pode, porque é essa carta que veio para você. E a gente brinca isso, assim, em jogo ou no treinamento, quando o jogador, a gente fala, olha, o jogador muitas vezes vai ter uma resistência, não vai estar vendo, vai falar, não tem nada a ver com a minha situação, com a minha pergunta. E exatamente tem, né? Mas assim, não tá. Vai ter um tempo para cair a ficha. Exatamente. Não está claro por quê? Porque veio de lá do fundo, né? Não está claro mesmo. Aí a primeira coisa, nada a ver. Nada a ver, entendeu? Então, isso é muito legal. Mas a gente precisa ter uma disponibilidade, né? Para não ficar contra a coisa, assim, né? Porque a gente é normal a gente querer ficar contra a coisa. Imagina, de vez em quando eu falo uns negócios para mim e falo, tem dó, isso não sou eu, né? Ou então, mesmo sem o jogo, né? Vem uns insights assim, a gente fala, não, sabe? Será? Espera, né? Espera, tem essa disponibilidade de ser. Vou falar uma palavra fortuna agora, sabe? Assim, ó. Mas de ser humilde e saber que você não sabe, Não sabe sabe? nada. Nada, nada. E é uma delícia, na verdade, quando a gente entende, é uma delícia não saber nada, Não sabe? é? Por que a gente Então, acha que tem que saber tudo? Assim, acho que como adulto, entender tudo. E você falou é. uma coisa. Fala, pode acabar. Não, pode falar, pode falar. Você falou uma coisa muito importante, que quando a pessoa quer entender, mas de onde veio, mas por que veio, mas, né? E isso acaba muitas vezes, na minha experiência, levando para o intelectual, para o racional. Então, assim, não tenta entender tanto, tenta sentir mais, tenta observar mais com essa humildade. E humildade no sentido de não só, ok, humilde eu não sei nada, e humilde de vamos ver o que rola. Vamos ver o Sim, porquê que veio isso para mim, o que está acontecendo, sem tentar entender tanto, sabe? Eu acho que o entender leva para a seriedade, para o racional, na minha experiência. E quando eu tenho essa leveza de uma criança, tipo, vamos ver o que acontece, eu vou brincar aqui, não sei o que vai acontecer, que traz essa inocência, né? Que eu adoro esse termo no curso, sim. assim, fresquinho, novinho, sem Preconceitos. expectativas e preconceito. Preconceitos e expectativas. Assim, acho, e eu vejo na minha experiência, né, que essa leveza eu sempre consigo muito mais facilmente quando eu estou trocando, sabe? Quando eu estou assim, né, aí conversando, aí eu lembro. Não que eu não vá cair no meu padrão mais sério de novo, mas cada vez menos, não é? Sim. Cada vez menos. E aceitar essa ajuda, que na verdade não é de fora, né? Então, porque assim, ó, a Exatamente. gente fala, a gente não usa, mas não usa esse termo assim muito quando a gente está falando do jogo, mas se a gente está falando do curso também, então essa escolha, né, que é olhar para dentro e saber que a gente tem uma escolha ali, ele fala que é para a gente ouvir então a voz do Espírito Santo. Não é que Exato. somos nós, que somos nós, Exato, não é? exato. Então, assim, isso é muito gostoso e vai fazendo com que a gente fique cada vez mais leve neste ponto, né? Neste sentido. Nossa, isso é uma super brincadeira que você falou agora, né? Pra gente brincar mais. Porque o que Isso, você estava falando e eu estava falando, então pega uma ajuda de fora, peça ajuda, exatamente, ajuda de fora no sentido físico, no sentido de isso, falar com alguém, eu ter uma é, terapia, mas no fundo, essa brincadeira de eu vou pegar ajuda de fora é para você se ouvir, para você ouvir a sua própria intuição, ou o Espírito Santo, ou nas palavras do jogo escutar o seu guia interior, que no fundo isso. não, é um mecanismo, uma brincadeira para você voltar para dentro, né? Exatamente. É uma estratégia, pelo menos do Estratégia. autor do curso, né? De falar, mas porque, assim, a gente faz isso o tempo todo, né? Se condena e fica nessa confusão toda e tudo mais, porque esse é o sistema de pensamentos desse mundo, não é? Que rege este mundo, entende? E aí ele apresenta um outro sistema, não só o curso, né? Não é só um cursinho milagres, outros
Outros avatares também já falaram sobre isso, e filosofias orientais, mas a gente tem, então, essa outra opção, não é? Uhum. Eu acho que o curso ele facilitou demais, porque eu sempre fui uma buscadora, né? Nojentamente buscando, sabe? Estressantemente buscando. Mas aí ele me trouxe, fazer o quê, né? Mas ele me trouxe essa leveza de falar assim, ó, sabe o que você faz? Mantenha a meta. Mantenha a meta ali no cantinho da sua mente. A meta no cantinho da minha mente é eu quero ficar em paz. Mas isso não sou eu, Maria Amélia, todos nós. Porque se você Uhum. pensar, por exemplo, né? Então, vamos falar lá do negócio da casa lá. Então, não, eu quero comprar essa casa, porque senão, sei lá, não vou ter lugar para morar, ou então eu não vou ter segurança, ou então eu não vou. Tá, então, vamos supor, ou então vamos falar da coisa mais fútil, porque eu quero mostrar que eu posso, né? Eu quero mostrar para o Uhum. mundo que eu posso, para o meu mundinho aqui, que eu tenho esse status, ou isso. No fundo, o que você quer? Você quer que as pessoas, ou que alguém te valorize, ou você quer sentir segurança, ou você quer qualquer coisa que ela represente. Mas a gente precisa Uhum. olhar para dentro para saber o que ela representa, senão não dá. Uhum. Não Exatamente. interessa o que ela representa. Mas se eu quero segurança, por exemplo, é porque eu quero ficar em paz, não é? A É. segurança me dá paz, entende? Mas se eu quero ser valorizada, não é? Eu não estou me sentindo valorizada de alguma forma, mas o que vem assim? Por que eu Ah, preciso me sentir valorizada? Porque eu quero ficar em paz. Eu quero tirar interessante. esse conflito daqui, não é? É. Olha, não tenho valor, não tenho segurança, e por aí vai. A gente pode falar 500 mil exemplos. Então, manter a meta. A meta está ali. A meta é a paz. E Hum. aí então tá. Aí eu venho de trás para frente, sabe? E se eu não É. consigo agora, que nem você falou, é o que eu consigo fazer agora, Uhum. entende? Então, Uhum. então agora é assim. E quanto mais a gente tem essa leveza ou essa gentileza com a gente mesma, mais fácil a gente segue uns caminhozinhos para chegar na meta, né? Não, eu adorei o que você falou. Me lembrou duas coisas muito legais. Uma é que é bem isso, né? E eu acho que tem essa meta, que é a meta mais linda que existe, é a única, na minha E visão, sim, né? A gente na se verdade, para todo mundo conectar. é. É que a É, é gente que, não é que, sabe, mas para é todo que mundo tem é. outros, né? Vem com outros nomes, com outras desculpas e tal. Mas é que assim. Essa meta não é que a gente daí vai chegar nela e aí vai estar tudo resolvido. É a meta constante, né? Isso é que é lindo. Por isso que eu adoro falar, vamos tropeçar, vamos levantar, vamos continuar. Todo dia tem tropecinho, tropeção de diferentes Todo maneiras. dia. E a gente Todo dia. tá sempre mais e mais e mais na meta, né? Ou chegando perto da meta. É que assim, eu tomo cuidado porque às vezes as pessoas acham que como você falou antes, então quando eu chegar lá, naquele lugar, aí pronto, eu vou estar no É. céu, e vai estar tudo. Na minha crença, acho que não aqui nessa existência. Acho que essa ah, meta, ela é a meta diária, e ela vai ficando mais constante, assim, esse estado de paz, esse estado de paz mesmo, com E as nossas faz. escolhas, né? Sim, não é? E o que me lembrou também é que é interessante porque no jogo, tanto de tabuleiro como de bolso, como aplicativo, todos têm as cartas de necessidades. E isso veio da jornada do James, e eu imagino que aqui tem pessoas que conheçam a comunicação não violenta, que pratiquem, mas que para ele foi assim, e as cartas vão levar a isso, existem as necessidades, você falou, né? Quero me sentir valorizado, quero isso, quero aquilo, mas que no fundo só tem uma, né? Que é estar conectado ao amor. Então ela vem disfarçada. Como é que a gente tira o disfarce para se conectar a maior, que eu acho e acredito que é de todo mundo, a necessidade de estar de novo em paz, conectado com a plenitude, com Deus, como você quiser chamar, com a sua essência, né? Essa é a única, eu acho, necessidade que a gente tem no mundo. Mas tudo Isso. bem também a gente usar as que a gente
o humanamente inventou, né? E não é que a gente não vá ter a casa, que a gente não vai comprar a casa, não vai ter, Sim. sei lá, relacionamento que você quer, as coisas, não é nada disso, muito pelo contrário, Exato. né? Muito pelo contrário. Aí, quando a gente já está em paz, a gente parte do sentido contrário. Eu já estou em paz. Então, tudo vem para me mostrar isso, né? Exato. O curso chama isso de testemunhas, não Ai, é? que Eu lindo. testemunhas. Mas Adorei. é isso. Muito legal. Kátia, ó, nosso tempinho acabou aqui, Nossa, né? passou super Mas, rápido. Adorei. Que pois delícia é, eu também, conversar. eu adorei. E moçada que está aqui com a gente, muitíssimo obrigada, né? Pode continuar falando com a gente, né, Kátia, aqui no Instagram, né, do Miracle Choice, no Instagram do Grupo Mera, a gente continua conversando. E depois a gente marca outra, porque tá uma delícia. Com certeza a gente marca uma do Mera com Miracle Choice, Tá bom, vice-versa, tá né? bom, E eu deixo um certinho. último convite que eu tinha esquecido. Para quem tem Ah, interesse, semana que vem, dia 18, é o próximo que a gente faz mensalmente. É o próximo curso Mude Sua Vida, uma escolha de cada vez. Então, acontece o workshop no sábado que vem. Então, quando você se inscreve, você já recebe os vídeos e tal, para ir já entrando nessa vibe toda que a muito legal. Mariana trouxe aqui, É, né? Da isso. escolha. Então, para quem tiver interesse, é só ir na nossa bio, tá bom? Tá bom. Nossa, Na obrigada, muito obrigada terça-feira. também a todos. Oi? Oi, não, e na terça-feira eu vou fazer um programa. Na verdade, não é uma live, é um Uhum. programa com o Jorge, esqueci o sobrenome. E aí, pra mim, esqueci. É que ele tem um site Ah, de entrevistas, é muito legal. que Né? legal. Correia, o Jorge, ele é português Aham. nossa, muito gentil, uma pessoa muito gentil, a gente vai conversar, então ele tem um site, né, Uhum. um canal, perdão, um canal no YouTube que tem entrevistas com um monte de gente muito interessantes, muito Que legal. legal. E como é que a gente Então, assiste? Como é que a ó, na gente assiste? terça-feira, no horário do Brasil, 17 horas, tá? Ok. Como ele está em Portugal, 19h30, se não me engano. Não, é um pouco mais. É É vinte e igual um h aqui. 30 É, 21h30, 21. Uhum. isso. Isso. Igual você. Então é isso. E a gente vai. E E como aí, é como é que as pessoas chegam lá? Tem que estar eu no. Você vou, vai pôr o eu link. vou pôr o link no Insta, nos grupos, Que né? legal. Nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Então aí a gente. Mas aí vai ser gostoso. Eu quero que vocês Ótimo. conheçam também, porque ele é muito uma graça de pessoa. E eu assisti um pouquinho do canal dele lá e achei uma graça, muito gostoso. Que legal. Ó, vou conferir. Obrigada pela dica e fica a dica aí para todo mundo. Isso Porque é para assim, todo gente, mundo. quanto mais lembrete, melhor para a gente poder estar nesse caminho Nossa, essa é a de grande maneira mais, estratégia. né? Isso aí. Essa é a grande Lembretes. estratégia, né? É, Lembretes, isso o mesmo. tempo inteiro. Kátia, um super beijo no coração. Aliás, um beijo no coração de cada um que está aqui com a gente. Muito Sim. obrigada pela presença, pela força, por tudo, viu? Obrigada pelo Por estarem convite juntos aqui. e por esse momento aqui que a gente criou juntas. Juntos, Isso, né? Com depois eu todo vejo mundo. juntos, exatamente. Muito bom. Né? Bom fim de semana para todos. Um grande Para beijo. todos. Obrigada, Tchau, viu? tchau. Até. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.